Gilberto, nós, como terapeutas, utilizamos de várias ferramentas, de vários conceitos que nos ajudam no momento em que o partilhante nos procura. E uma das ferramentas seria a categoria assunto, né? Logo que ele nos procura, a gente procura então já no assunto que se desdobra em assunto imediato e último, assunto imediato sendo aquilo que o levou inicialmente para a clínica, o seu sintoma, né? Então, a Sim. partir deste assunto imediato, a gente começa a fazer toda a pesquisa, enfim, todo o procedimento que a gente utiliza como ferramenta. E aí, no decorrer, o terapeuta vai identificar os assuntos últimos, né, que é aqueles que têm a ver com a essência da questão que aflige esse partilhante, enfim. Então, a categoria assunto, imediato e último. Lembrando também que muitas vezes aquele assunto imediato que leva o partilhante para a clínica, no decorrer da clínica, ele simplesmente não tem nada a ver com as questões últimas desse partilhante, né? E isso é bastante comum. Mas a pergunta sobre essa questão categoria assuntos, professor Gilberto, existe uma dificuldade ou quais seriam as dificuldades para que o terapeuta possa delimitar o que é um assunto imediato e um assunto último? Poderia nos explicar, falar sobre isso? Sim, claro, Everaldo. Não há essa grande dificuldade, isso não é uma grande dificuldade, na verdade, para quem já tem uma certa prática clínica, ok? Certo. Normalmente, essa dificuldade ela se apresenta para quem está iniciando a caminhada clínica, para os estagiários dos cursos de formação. Por que isso? Por causa da dificuldade que existe quando o partilhante ele nos traz muitas vezes um assunto imediato e ele se apresenta com uma fé muito fervorosa, ele apresenta uma religião constantemente, ele apresenta questões espirituais que às vezes a priori elas se misturam com elementos de conflitos existenciais, com assuntos que o incomodam. Isso às vezes dá a impressão de que esse assunto imediato ele requer uma atenção por parte do filósofo clínico, ok? É Certo, muito sim. comum que questões ligadas à fé elas façam muitos barulhos, elas chamem muito atenção e elas apresentem discursos firmes, discursos imaleáveis, sabe? Discursos que às vezes podem parecer determinantes na vida do sujeito, mas que quando nós olhamos para a historicidade dele, nós identificamos muitas vezes coisas contrárias a isso. Nós identificamos que às vezes aquilo é apenas parte da linguagem cotidiana do sujeito, mas que não seja, mas que não chega a ser significante propriamente dito para a clínica, não chega a ser um assunto último. Às vezes se torna até mesmo insignificante perante determinados elementos que no dia a dia, no linguajar, eles se tornam nulos, eles quase não aparecem, mas que acabam determinando o caminho do sujeito, acabam determinando as suas ações, acabam determinando os seus movimentos internos, sabe? Sim, sim, Então, perfeito. para quem já está em consultório há um bom tempo, isso praticamente não apresenta grandes dificuldades. Agora, para quem está iniciando a clínica, para quem está nos estágios, às vezes sim. Eu acho que é uma etapa de aprendizado, não é? Quem está no Uhum, início. Mas é bem tranquilo de identificar, Everaldo. tranquilo de delimitar isso com o tempo, com a prática, né? Sim.